Olá, meu irmão, minha irmã, mais um dia para a nossa homilia diária. A Igreja proclama o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 45 a 51, diz assim: Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode ser coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje é então festa de São Bartolomeu. Bartolomeu, que é o Natanael, né? São a mesma pessoa, e no Evangelho de João ele sempre aparece como Natanael, e é nesse trechinho do Evangelho que nós temos notícia do diálogo dele com Jesus, mas sobretudo das virtudes de São Bartolomeu, ou Natanael, né? E da quase bola fora que ele deu, hein, minha gente? O Evangelho de hoje ele é muito interessante, a gente tem muito para aprender aqui. Primeiro que o pano de fundo teológico, vamos dizer assim, né, do Evangelho de hoje é esse reconhecer Jesus para além das aparências. Então, a primeira dificuldade foi Nazaré. Mas de Nazaré pode ser coisa boa, porque Nazaré, gente, era o vilarejo do fim do mundo, né? Um lugar, dizem os estudiosos, que Nazaré, cidade de Jesus, no tempo de Jesus tinha 300 habitantes. Então, de Nazaré pode ser coisa boa, e a fama de Nazaré também não era das melhores, né? E junto com essa dificuldade, então, e nessa dificuldade que Nazaré causa, não é, em São Bartolomeu, nós temos aqui a grande dificuldade do ser humano com Jesus, que é esse lado humano de Jesus. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez homem. Por isso que o Evangelho de hoje, então, vai terminar com Jesus dizendo assim: coisas maiores do que essa verás. Em verdade eu vos digo. Vocês não estão me vendo, mas eu vou grifar, minha gente, com o meu verde palmeiras aqui. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa menção que Jesus faz, para um bom judeu, eles na hora identificaram. É o sonho de Jacó, lá no Antigo Testamento, quando Jacó passa a noite no campo, e aí durante a noite ele sonha com uma escada. Ele vê o céu se abrindo, desce uma escada, essa escada está lá dentro do céu, mas ela toca na terra, e ao redor dessa escada tem anjos subindo e descendo. Então no Evangelho a gente entende essa escada que liga céu e terra, terra e céu, é Deus que se fez homem, a encarnação de Cristo. Então Natanael estava vendo diante dele Jesus, eles estão se conhecendo naquele momento, ele está vendo um homem, 2 braços, 2 pernas, barba, cabelo, veio de Nazaré. Mas não se engane, Natanael, não se engane, Bartolomeu, não se engane com Nazaré, não se engane com a humanidade de Jesus. Ele é verdadeiro homem, mas é verdadeiro Deus. E um dia você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre esse homem, essa humanidade, que se torna para nós a escada do céu. Pois muito bem, então esse é o grande pano de fundo, assim, né? Um pouco mais teológico, a encarnação de Jesus. Agora, olhando para esse personagem tão bonito, que é um dos 12 apóstolos, São Bartolomeu, ou Natanael, né? Do qual a gente nem tem muita notícia. A história, a tradição vai dizer que após Pentecostes ele desce para evangelizar como missionário na Índia, né? E ali é martirizado. Nós temos aqui então o processo de fé do Natanael. Ele quase deu uma bola fora, mas ele tem muitas qualidades. Vamos começar pelo processo de fé. Primeiro que ele tem um grande amigo. O amigo dele é o outro discípulo, é Filipe, que vem dividir com ele a grande notícia, né? Encontramos, cara, a gente encontrou, só pode ser dele que Moisés escreveu, os profetas, é Jesus de Nazaré, o filho de José. E esse Filipe, ele é muito sábio. Porque daí o nosso amigo aqui, o Bartolomeu, já mandou: mas de Nazaré, cara, você é louco? Nazaré, irmão.
E ele, ao invés de discutir, provoca, né, uma confiança, uma atitude. Vem ver, né? Eu vou ficar, acho que o Filipe pensou, ele é meio ignorante, se eu ficar discutindo com ele não adianta. Então vou convidar ele para fazer a experiência. Vem ver, vem estar, vem presenciar, né? Vem ver, vem estar comigo, eu levo você lá. E aí acho que Bartolomeu pensou, bom, pior que tá, não fica, não tem nada para perder, nem nada para fazer nesse final de semana, eu vou lá para Alto Piquiri, no encontro regional dos campistas, né, que começa na sexta-feira à noite agora e vai até domingo na hora do almoço, só vai ter gente boa, né? Eu vou para lá, vou lá ver. E ele foi. Mas olha a sabedoria do Filipe. Primeiro, um amigo que quer dividir Deus com a gente. Segundo, um amigo que, ao invés de discutir, faz uma proposta. Mas aqui já entra a grandeza de alma de Bartolomeu. Ele foi. E ele não foi por causa de Jesus. Ele foi por causa do amigo Filipe. Então Bartolomeu vai encontrar Jesus porque ele exercitou uma qualidade humana. Ele foi gentil, ele falou, o cara é parceirão, eu vou chatear ele se eu não for, então eu vou. Tem muita gente esperando uma experiência de Deus sem exercitar qualidades que são muito humanas, como amizade, gentileza, empatia, solicitude. Olha que grande exemplo o Bartolomeu está nos dando. Mas aí quando ele vai então em direção a Jesus, Jesus de longe vai dizer algo maravilhoso sobre esse nosso amigo aqui, sobre esse apóstolo. Ele vai dizer, Jesus, aí vem um israelita de verdade, homem sem falsidade. E até ele assustou, nunca te vi, como é que você sabe tudo isso? Jesus vai dizer, você estava debaixo da figueira lá e eu te vi. Mas gente, que elogio. Israelita de verdade, homem sem falsidade. São os dois lados da vida dele. Israelita aqui significa todo o lado religioso dele, né? Homem, a humanidade. Então, fosse hoje, aí vem um católico de verdade, um ser humano sem falsidade. Olha como essas duas coisas se completam, como essas duas coisas não se excluem, como essas duas coisas podem andar juntas e como uma dessas coisas, se faltar, compromete a outra. Israelita de verdade, cristão de verdade, católico de verdade. Nós precisamos, meus irmãos, ser cristãos e católicos de verdade, não do nosso jeito, mas de verdade. Mas ao mesmo tempo, um ser humano sem falsidade, sem máscara, sem hipocrisia, sem maldades. Um ser humano que exercita as qualidades muito humanas que todo ser humano tem que exercitar, sendo religioso ou não. Mas essas coisas se completam. Que elogio que esse Bartolomeu recebeu, hein? E aí ele tem mais uma qualidade. Ele vai perguntar, mas como é que você sabe tudo isso de mim? Ele falou assim, rapaz, você não vê nada antes do Filipe te chamar, eu já te vi debaixo da figueira, né? E ninguém tinha visto ele debaixo da figueira. Como é que Jesus sabe disso? Então, olha o que ele vai dizer. Rabi, mestre, né? Tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ele já foi professando a fé, gente, por causa de uma revelaçãozinha de nada, de um milagrezinho de nada, nem visto de tudo que Jesus ia fazer. Que o próprio Jesus acha engraçadinho e diz assim, tu crês porque eu te disse isso? Você tá assim, já animado assim, assustado assim, quebrantado assim, né? Porque eu te disse isso, que eu te vi debaixo da figueira? Sim, filho. Deixa eu pegar aqui, gente, meu marca-texto aqui, meu verde Palmeiras. Coisas maiores que essa tu verás. E aqui a gente precisa aprender com ele. O que Jesus fez foi pouco, mas para ele já despertou nele uma grande fé. E tem muita gente que fica esperando ver grandes coisas para ter uma grande fé. É o contrário. Enquanto você precisa ver algo muito grande para ter uma grande fé, você nem vai ver nem ter fé. Mas quem com pequenas coisas já tem uma grande fé, sempre vai ter grande fé e sempre vai ver grandes coisas, viver grandes experiências. Que coisa linda, né? E que o apóstolo, então, São Bartolomeu, no Evangelho de São João, nomeado como Natanael, possa interceder por cada um de nós. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.